Bem-vindo 2026, esse é o podcast Na Escola da Vida. Eu sou a Carla Mello e o episódio de hoje, o primeiro episódio do ano é a arte de se reconhecer na Escola da Vida. Vem comigo que hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Você já deve ter ouvido falar essa palavra autoconhecimento porque ela está muito em alta, principalmente depois da pandemia. Mas a grande verdade é que autoconhecimento existe desde que o mundo é mundo, que o ser humano começou a pensar e a refletir sobre si. Então, na verdade, isso é um processo de evolução naturalmente humano dentro da nossa vida, da nossa sociedade. E quando a gente vai olhar para as teorias, os modelos científicos que falam tanto sobre inteligência emocional, inteligência espiritual e mesmo a própria neurociência trazem o autoconhecimento, autoconsciência, até muitas vezes como sinônimos, para que a gente comece a olhar para a gente, esse olhar para dentro. É igual aquela frase do Carl Gustav Jung, que foi um grande psicanalista. A frase do Jung fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, o autoconhecimento é isso. Costumo dizer que é o reconhecimento de si. Por quê? Porque nós estamos no modo automático. E esse modo automático é o modo de sobrevivência. É uma grande verdade. E é claro, aqui eu volto sempre a frisar que existem inúmeros, múltiplos fatores relacionados à nossa saúde plena e mesmo à nossa saúde mental e emocional. Os fatores sociais são muito importantes. Logo, se você é uma pessoa que trabalha hoje para conseguir comida amanhã, você dificilmente vai parar para pensar sobre si, para se acolher, para se cuidar. E isso é uma grande lástima. Por quê? Porque o sistema que a gente vive é assim estruturado. Mas se você já é uma pessoa que tem aí essa primeira etapa da vida de sobrevivência, que são os recursos e as necessidades básicas supridas, em algum momento, seja através dos relacionamentos, seja através das crises que nos acontecem, em algum momento você vai se deparar com esse olhar para si, buscando se entender, buscando descobrir o que de fato você está fazendo aqui, por que você está aqui, e aí é inevitável que a gente vá à busca de respostas. Muitas respostas podem estar fora quando a gente está pensando em conhecimento, porque as perguntas filosóficas existenciais, elas nos trazem aí uma interação com o mundo, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E aí também tem essa dimensão mais individual de como eu faço essa busca para me reconhecer quem eu sou. Porque se eu te pergunto coisas básicas, por exemplo, qual é o seu nome completo, qual é a sua idade, certamente você vai responder, mas isso são coisas objetivas. Agora, se eu te pergunto, você é feliz? Isso você certamente vai parar para pensar. A menos que você esteja tão no modo automático que você responda automaticamente sim ou não, ou tipo, isso não tem importância, percebe? A questão é que o autoconhecimento, ele é uma bússola perfeita para nos ajudar a progredirmos e melhorarmos enquanto seres e também a compreendermos essa interação com o mundo. Conhecimento e autoconhecimento estão sempre juntos. E a gente acaba usando desculpas para não encarar a nós mesmos, não nos reconhecermos. Eu vou falar aqui algumas dessas desculpas e de repente você analisa aí se você se encaixa. E às vezes a gente, dependendo do assunto específico, a gente pode estar trazendo algumas desculpas para que a gente não trabalhe o nosso autoconhecimento. E eu repito, isso é inevitável, dado o atual contexto que vivemos a nível mundial, onde as doenças mentais decorrem de questões emocionais não
vistas, não acolhidas, não tratadas. Então, quando a gente olha para as nossas emoções, a gente está de fato trabalhando, prevenindo aí essas doenças ou mesmo buscando a recuperação dessa questão mesmo dos transtornos mentais comuns que acontecem e que muitas pessoas vivenciam cotidianamente. Vamos lá então? Eu quero ver se você se encaixa em algumas dessas desculpas que nós usamos e todos nós usamos para não trabalhar o nosso autoconhecimento. A primeira desculpa que a gente usa com frequência é: eu não tenho tempo para essas coisas. O que será que tá por detrás aí dessa frase? Pensando por um olhar da comunicação não violenta, a gente traz aí é como se fosse um diagnóstico, né? Eu não tenho tempo. Então, é possível a gente pensar que por detrás desse não ter tempo, não tem aí uma necessidade de prioridade, de autoconhecimento, uma necessidade mesmo de compreensão. É claro que, como eu já mencionei anteriormente, às vezes esse não ter tempo vai depender muito de quem é você. Porque, por exemplo, uma mulher que trabalha fora, que tem filhos, já é comprovado através de pesquisas sociais que a mulher tem jornadas triplas, às vezes quádruplas. E infelizmente muitas mulheres acabam se deixando em último lugar, de fato não tendo tempo para si, porque se doam demais para fora. Mas lembra da frase do Jung? Olhar para dentro é despertar. Então a gente precisa encontrar um tempo na nossa agenda para esse autocuidado, porque ninguém vai fazer pela gente. Isso todo mundo já sabe, né? Então, vamos de repente pensar quais as emoções que estão aí relacionadas com esse não tenho tempo. Eu posso ter um medo ali, do tipo, ok, eu não tenho tempo, isso não é minha prioridade, ou estou preocupada com outras coisas. Se investigue aí em você, sendo seu próprio laboratório de experimentação, quais emoções que vêm por detrás dessa frase se você usa ela. Não é para você se sentir culpado com nenhuma dessas frases, é só para a gente fazer uma análise, uma constatação factual de como a gente lida com esse tema que é extremamente importante. É o primeiro pilar da inteligência emocional e da vida de um modo geral. E na escola da vida, a gente está aí com certeza aprendendo através do autoconhecimento. A segunda frase, que também está muito relacionada com a primeira, mas essa pessoa já consegue trazer assim: eu não quero mexer com isso porque eu tenho medo do que eu vou encontrar. Ou então uma variação do tipo: autoconhecimento é um assunto muito chato. Esse é papo místico, papo de coaching, papo dessa galera aí que não tem o que fazer. Perceba que são variações aí de frases que trazem emoções que estão por detrás, que tem muito a ver com esse medo também. Assim como a primeira, esse medo de a gente de fato olhar e ver que nós não somos aqueles anjos de candura, aquelas pessoas do bem, da família do bem, que a gente pensa que, o erro só está nos outros. A gente não tem coragem de se olhar, porque é ruim sim, é chato sim, é dolorido, não vou mentir pra você. E a verdade é que a gente precisa ressignificar essa relação com o autoconhecimento. É um tema que eu venho dizendo por muito tempo. O autoconhecimento já entrou aí no mainstream do neoliberalismo. E aí a gente vive esse neoliberalismo que vende promessas de que, trabalhe dois dias no final de semana, você vai se conhecer e você vai se tornar outra pessoa. Até a página 2. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que acontece da noite pro dia, não tem fórmulas mágicas, mas eu preciso olhar para essas frases e ver quais emoções estão aí relacionadas com ela. E existe uma necessidade minha, talvez, de proteção, de não querer olhar para essa minha sombra, esse meu lado mais ruim, mais malvadão, porque eu criei uma imagem de que eu sou uma pessoa boa. Reflita. Outra frase muito comum de se ouvir e de dizer
esse assunto não é pra mim, mas olha, tem a minha mãe, eu acho que ela precisava saber disso, ela precisava se trabalhar o autoconhecimento, com certeza. Eu não sei se já aconteceu por aí, mas acontece com frequência de a gente dizer esse assunto, esse tema não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com o meu marido, tem a ver com a minha mãe, com o meu pai, com a minha colega de trabalho, com todo mundo menos eu. É mais ou menos igual àquela constatação que existem pesquisas que falam assim: a maioria dos brasileiros reconhece que o Brasil é um país racista, mas a maioria das pessoas brasileiras não se reconhecem como pessoas racistas. Há um descompasso aí nessa situação, não é verdade? Qual é a emoção que está ligada nisso? Há também aí um mecanismo de proteção, percebe? Isso não é para mim, mas serve para as outras pessoas que eu gostaria que elas se trabalhassem para elas se melhorar. É óbvio que seria num mundo ideal todo mundo trabalhar o autoconhecimento, todo mundo saber os seus gatilhos, todo mundo saber se regular, mas ainda estamos engatinhando no desenvolvimento dessa inteligência emocional. Então o caminho é longo, de fato, e pode durar até séculos. E estamos aqui no Beabá. Precisamos de fato reconhecer que todos estamos no mesmo nível. Uns talvez um passinho ali na frente, mas não muito mais que isso não, tá? Então assim, a verdade é, isso é para todos nós, mas a gente precisa tomar essa coragem, que não é fácil, mas lá na frente existem consequências dessa escolha que certamente nos fazem perceber a importância do autoconhecimento. Talvez você seja aquela pessoa que, eu já tô trabalhando aí meu autoconhecimento, mas eu tô perdida, não sei por onde começar, o que que eu faço. E isso é perfeitamente normal, porque como a gente já sabe, o mercado já se apropriou aí e existem muitas fórmulas sendo vendidas para que você trabalhe o autoconhecimento. Algumas delas realmente são eficazes, outras talvez não. E também tem aquela questão de que você precisa saber, você precisa assumir esse lugar de responsabilidade e ver o que te serve. É igual quando você vai fazer terapia, existem várias linhas teóricas de terapia, cada terapeuta talvez trabalhe ali mais focado em uma linha, e aí você talvez não dá match, como fala, né? Então você precisa depois não desistir da terapia, procurar talvez outro terapeuta, outra linha. É um caminho de experimentação, com certeza. Então quando você pensa que não sabe por onde começar, comece pela escrita de um diário. A escrita de um diário, alguns psicólogos inclusive recomendam, mas essa escrita desse diário é justamente para você ir se olhando, se acolhendo, se percebendo. Inclusive, no curso de Educação Emocional Aplicada, é uma das tarefas que eu recomendo que as pessoas façam. Já tive vários momentos em que utilizei essa ferramenta e ela é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Às vezes, se você está me ouvindo, pode até passar pela tua cabeça, nossa, isso é uma coisa tão adolescente, tão sem graça, mas vocês não têm ideia do poder da escrita, desse gênero textual confeccional que é o diário. Confeccional não, confessional, desculpa. A minha dica é, comece por esse momento de acolhimento, seja com a escrita de um diário, ou seja então mesmo com um momento de reflexão, nem que seja 5 minutos por dia, mas você precisa colocar isso como uma prática constante. A consistência é muito importante. Então, de repente, se você não conseguir diariamente, você precisa analisar a tua realidade. Você, como eu disse, às vezes algumas mulheres têm aí jornadas muito cansativas, e homens também. E aí o homem, inclusive, a gente já entra num outro contexto aqui que é bem estrutural, tá nesse inconsciente coletivo que os homens possuem muita dificuldade em trabalhar as suas emoções, que é um grande capítulo aí que merece também ser observado por vocês que são homens. Por que que existe tanto essa resistência do olhar para dentro? Aqui a gente entra, inclusive, na questão arquetípica do yin e yang. Yin é feminino e
ele é para dentro, Yang é masculino e para fora. E aqui estou falando de energias, não necessariamente do sexo biológico, porque todos nós, dentro das teorias holísticas, nós temos o Yin e o Yang dentro de nós. É claro que um às vezes predomina mais do que o outro, e não tem nada de errado nisso, tá? Mas voltando para essa importância de a gente entender como que a gente vai se olhar e se acolher. Esse olhar para dentro é algo mais de receptividade, de cuidado, de afeto, que para muitas pessoas, inclusive mulheres que são muito yangs, têm dificuldade de parar e de se acolher. Mas se você botar um compromisso nesse ano que se inicia, 10 minutos por semana ou 5 minutos por dia. Eu não gosto de escrever. Grava um áudio, como se você estivesse falando com você mesmo, com você mesma. E aí, como foi tua semana? Quais foram as emoções que você sentiu? O que tá pegando aí desse lado? Quais necessidades tuas não estão sendo atendidas? Talvez você esteja cansada, esteja precisando de apoio, talvez você esteja aí precisando de um sentido maior. Talvez você esteja precisando aprender. Aprendizado é uma necessidade humana e universal. E isso você não precisa, às vezes, ter um dinheiro para ir lá e investir. Se você tiver, ok, é muito legal ter alguém para acompanhar, porque dá ânimo, nos guia, nos direciona, nos ajuda, porque a gente fica perdido, né? Não sei por onde começar, não sei o que faço. Mas se você não tiver dinheiro, você pode usar, existe hoje na internet, nós temos aqui nas nossas mãos ferramentas maravilhosas, a gente pode encontrar possibilidades que nos auxiliam muito nesse processo de trabalhar o nosso autoconhecimento. Mas lembrando que as coisas mais simples são as mais eficazes. Esse momento de autorreflexão, esse momento de escrita ou então de fala consigo mesma, consigo mesmo. Claro, a meditação já é um passinho talvez um pouco mais avançado e muitas pessoas têm resistência. Se existe uma resistência em relação a trabalhar o autoconhecimento, quem dirá trabalhar a meditação, que isso é coisa lá de monges budistas que estão nos montes completamente isolados do mundo. Apesar de que já não é mais isso, né? Inclusive, muitas empresas, grandes empresas, têm aí já incorporado nos seus cuidados com seus funcionários a técnica de meditação mindfulness ou atenção plena, que é uma das mais queridinhas no mundo corporativo, justamente porque ela é uma técnica que te coloca dentro do foco. E pode ser feita rapidinho aí, sem tanto tempo. Eu quero indicar também aqui para fazer o fechamento de hoje o aplicativo Insight Timer, que é um aplicativo que começou como sendo apenas de meditação e hoje em dia ele já disponibiliza cursos. Ele tem muitos recursos, ele tem a versão paga e a versão gratuita e ele traz ali várias possibilidades nesse teu processo de acolhimento, autoconhecimento, autocuidado. E é uma ferramenta que pode estar aí te ajudando, porque te lembra, você pode colocar alarmes, qual horário você quer meditar, qual horário você quer fazer uma respiração consciente, porque sim, a respiração consciente é muito importante, repito aqui, como já disse em outros episódios. Então, você tem várias possibilidades. A questão é como e quando você vai começar a trabalhar o seu autoconhecimento. Fica aí uma pergunta para você refletir. E se você já trabalha o teu autoconhecimento, escreve aqui para mim quais são as ferramentas que você utiliza, quais terapias que você faz ou já fez. Conta um pouquinho aqui pra gente se conhecer um pouco melhor. E se você tem aí uma história que de repente uma dessas ferramentas ou mesmo terapia te trouxe de lição que a vida te ensinou, conta pra gente. Manda um e-mail para mim, carlinhamelo84@gmail.com, e com a tua autorização eu vou contar a história, obviamente preservando o teu anonimato, para que a gente juntas e juntos continue aprendendo na escola da vida. Te vejo no próximo episódio. Gratidão!